don't know what your thoughts are on I that. just think hell is the lake of fire in the intermediate state. Okay. The lake of fire is hell in its eternal, Okay. final state. You know what I mean? Vamos começar, gente. As perguntas e respostas. Eu tenho duas perguntas para fazer para o pastor. Two questions. A primeira pergunta é com respeito à doutrina da depravação total. The first question regards the doctrine of total depravity. Nós sabemos que, biblicamente, o homem é depravado, ou seja, ele foi afetado pelo pecado em sua vontade, intelecto e emoções. We know that man has been affected by sin, and his will and inclination are toward sin. Yeah. E como efeito disso, ele está morto nos seus pecados, Because of that, he's dead in his sins. é espiritualmente hostil a Deus, Como é? é espiritualmente hostil a Deus He is spiritually hostile toward God. Yes. e está debaixo de condenação. And is under condemnation. Quando a salvação alcança esse homem, ele é regenerado por Deus. And once salvation reaches this man, he is regenerated by God. Ele está livre da condenação, Is he free of condemnation? está espiritualmente vivo. Is he spiritually alive? Nós poderíamos chamá-los ainda de totalmente depravado depois de regenerado? Could we still call men totally depraved after they've been regenerated? That's a good question. E essa pergunta é muito boa. In the sense that I've taught total depravity, No sentido em que eu tenho falado a respeito da depravação total, no, I don't think we can say that believers are totally depraved in that way. eu não diria que os crentes são totalmente depravados nesse sentido. We do have remaining sin, Temos resquícios de pecado, but we're not who we once were. mas não somos quem já fomos. So total depravity concerns natural man in his fallen state. A depravação total concerne o homem caído na sua condição natural, Not a redeemed man in the state of grace. e não um homem redimido no estado da graça. And so there's been a radical change that's taken place within our natures. Tem acontecido uma mudança radical na nossa natureza. So I think Christians can still say that they're depraved sinners, Então eu acho que um cristão ainda pode dizer que é um pecador depravado, but not totally depraved, mas não totalmente depravado, because we've been given new hearts and a new nature porque a gente recebeu novos corações, uma nova natureza, and new desires, novos desejos, and now we have the desire to actually do good, e agora temos o desejo de fato de fazer o bem. and we can actually be pleasing to God, Podemos agradar a Deus, not on our own, não sozinhos, but in virtue of what Christ has done for us on the cross, mas por conta do que Cristo fez por nós na cruz and what He's doing in our lives now. e o que ele está fazendo agora nas nossas vidas. Yeah, so I think chapter 9 of our confession makes it very clear concerning free will. Eu acho que o capítulo 9 da nossa confissão de fé deixa claro é a nossa vontade, é o nosso livre-arbítrio, About what our wills are like in different conditions and states. o que fala a respeito do que é o livre-arbítrio nos distintos estados em que nos encontramos. So in the state of sin, that certainly is describing total depravity. E no estado de pecado, com certeza descreve a depravação total. But in the state of grace, if you read that paragraph, things are a lot different. Mas no estado da graça, se você for ler o parágrafo correspondente, você vai ver que a situação é distinta. Obrigado. Thank you. A segunda pergunta é uma pergunta curiosa que está ligada ao destino final do homem. Uma pergunta o quê? Curiosa. It's a question out of curiosity that relates to the destino final, destino intermédio.
o destino final, o destino eterno. the eternal destiny of man, the eternal state. Nós sabemos que vai haver uma ressurreição de mortos, We know that there's going to be a resurrection from the dead, para que o homem possa habitar em um novo céu e uma nova terra. so that man may live in new heaven and new earth. E a questão é, ele vai ter um corpo físico. So that the thing is, he is going to have a physical body. Yes. Neste estado eterno, nós iremos comer, beber e dormir. So my question is, in that state, will we still eat and drink and sleep? Nossos corpos terão funções biológicas Will our bodies have biological functions? e limitações oriundas da humanidade. Limitações, perdão. E limitações oriundas da humanidade. And limitations that are natural to humanity. I think probably in Revelation 21 and 22, Eu acho que provavelmente em Apocalipse 21 e 22, it speaks about, drinking from the river of life and eating from the tree of life. fala de beber do rio da vida e comer do fruto da árvore da vida. I don't know if those are literal statements. I mean, they're probably figurative. Eu não sei se são afirmações literais, é possível que sejam figuradas, But we're going to have the same human bodies we have now, mas vamos ter os mesmos corpos que temos agora, except glorified. só glorificados. So we're not going to become something else. Não vamos nos tornar outra coisa. So I think there will still be some creaturely, humanly limitations put upon us. E acho que ainda vai ter limitações sobre nós como criaturas. I don't think we're going to have wings and be able to fly around the universe. Eu não acho que a gente vai criar asas e receber a capacidade de voar pelo universo. But we might be able to make the technology to fly around the entire universe. Mas é possível que a gente consiga criar a tecnologia para viajar pelo universo. I mean, personally, I think that we'll still eat and drink and sleep. Pessoalmente, eu acho que sim, ainda comeremos e beberemos e dormiremos. Remember, after Jesus was raised from the dead, Lembre que depois de Jesus ressuscitar dos mortos, he had the glorified body that we look forward to having. ele tinha o corpo glorificado que nós esperamos ter, And he still had a meal with his disciples. e ele ainda comeu com seus discípulos. So at least the glorified body seems to be capable of eating and drinking food and water and other things. Então, pelo menos o corpo glorificado parece ser capaz de comer e beber. Então, Alguém mais te pergunta? Em relação a Gênesis 3:15, with regard to Genesis 3:15, você falou no seu estudo uma abordagem futurista em relação a pisar na cabeça da serpente, you talked about... e aí vimos a esperança da salvação. Mas a minha pergunta é: Rapidinho. You talked about a futuristic approach to the serpent's skull being crushed and the victory of the woman's seed. a minha pergunta é: você também acredita que quando Cristo ressuscitou, ele pisou na cabeça da serpente? My question is, do you think when Christ rose from the dead, he stepped on the serpent's head? Porque quando ele morreu, no caso aí, a serpente o feriu, aí ele morreu. Quando ele ressuscitou, ele pisou na cabeça. Você crê nisso ou não? I realize when he died, it would be when the serpent bit his heel. Yeah. But when he rose from the dead, did he step on? Did he crush the serpent's head? Yeah, I mean, I think the death,
the crucifixion, death, burial, resurrection, ascension of Christ is all really kind of seen as one complex event. Eu acho que a morte, sepultura, ressurreição e ascensão de Cristo é tudo visto como um evento complexo. But yes, that's when Christ initially crushed the skull of the devil. Mas sim, esse seria inicialmente o momento em que Jesus esmaga a cabeça da serpente. I'm just saying he will completely and fully crush the head of the devil when he returns again. O que eu quero dizer é que quando ele for voltar de novo, ele a esmagará plenamente. So Satan is bound right now, Então, Satanás está amarrado, but he's not in the lake of fire yet. mas ele ainda não está no lago de fogo. And so he's like a rabid dog on a leash, Então ele é como um cachorro como um cachorro na corrente, or he's like a snake that's gotten his head chopped off, ou é como uma cobra cuja cabeça foi cortada, but that snake still has the ability for this time to bite someone if it gets close enough to it. mas a serpente ainda teria a oportunidade, se alguém chegasse perto o suficiente, de morder e envenenar alguém. There actually are some snakes out there that if you cut off their heads, E tem cobras que se você cortar a cabeça, the head still lives on for a while. a cabeça ainda vive por um tempo. And one time I read a story of a chef that was trying to cook a snake, Eu já li uma história de um cozinheiro que estava tentando cozinhar uma cobra. cut off its head, Ele cortou a cabeça da cobra, but got too close to the head, mas ele se aproximou demais da cabeça and the chef got bitten by the snake e a cobra mordeu o cozinheiro and ended up dying. e acabou morrendo. But in some ways, that's how we can think about the devil. De certa forma, a gente poderia pensar dessa forma a respeito do diabo. Christ has cut off his head. Jesus já cortou a cabeça dele. He has given him a fatal blow. Ele lhe deu um ferimento mortal, But for the time being, we don't want to get too near to Satan mas por enquanto a gente também não quer se aproximar demais de Satanás, because that head still has the ability to bite us. porque a cabeça ainda tem a oportunidade de nos morder. But he's dying. There's no way of him coming back from the fatal blow that was given to him at the cross and resurrection. Mas está morrendo e ele não tem jeito de se recuperar do ferimento que recebeu. And Christ will throw that snake's head into the trash can when he comes again. E quando Jesus voltar, ele vai jogar essa cabeça de cobra no lixo. Thank you. Finish. Going once, Going twice. vai de So- vai de dois. Lunchtime? Almoço?